Escutei o nosso irmão Bernardo usar a palavra liberdade. Liberdade. Liberdade é uma palavra que está em voga, né? Todo mundo fala de liberdade, de ser livre, de conseguir objetivos. E ao contrário de liberdade é prisão. O povo de Israel era escravo no Egito e alcançaram a liberdade através de Moisés. O Senhor usou Moisés. Mas essa liberdade, ela trouxe para o povo de Israel leis, preceitos, ordenanças. E é interessante notar que eles cumpriam para receber bênção ou para não receber bênção. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, de 26 a 28, nós podemos ver isso muito claro. Só para a gente saber onde a gente está. Deuteronômio 11, de 26 a 28. Então o Senhor trouxe essas palavras para Israel. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprir os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conheceste. Aí eu fiquei pensando, e nós cristãos? Temos leis para cumprir, ordenanças, coisas que nos ofereçam bênção. O que é liberdade para mim, para você? O que é liberdade em Cristo? O primeiro aspecto que eu queria apresentar, que a liberdade em Cristo nos traz, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, um versículo que todo cristão sabe de cor. Não só cristão, religioso também. Diz assim lá em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Estando em Cristo, nós estamos livres. Essa é a promessa desse versículo. Por quê? Porque diz aqui que nós temos a vida. Olha, porque o salário do pecado é a morte. Se você não tem pecado, o pecado aquele que o Senhor Jesus levou na cruz, não as nossas manifestações carnais, aquele que nos separa, aquele que nascemos, esse pecado que o Senhor Jesus julgou na cruz. Você não tem mais o salário do pecado. A morte não faz parte da sua vida. Você passou então pela morte para a vida eterna. Então essa é a primeira vitória que nós encontramos no Senhor Jesus, que somos livres. Essa liberdade que um cristão verdadeiro tem. Porque se eu, como cristão, não reconheço que a minha liberdade é efetuada pela obra do Senhor Jesus e o meu pecado está julgado, eu só sou um religioso. Porque o Senhor Jesus efetuou isso, eu preciso crer nisso.
posso mais ter, porque o Senhor Jesus julgou esse pecado. Ele julgou aquilo que nos separava de Deus. Eu não estou falando falando de nós, quando erramos, quando tropeçamos. Eu estou falando daquela separação que só é possível ser vencida através da obra do Senhor Jesus. Não é possível você passar pela morte e ter a vida eterna sem ter a certeza de que o seu pecado foi julgado na cruz. Mas se você confessa a Ele como seu Salvador, e eu creio que a maioria aqui confessa isso, então você não teme mais a morte. Então você é livre. Livre para viver a vida eterna. Esperar a vida eterna chegar. Eu já posso viver ela hoje. Eu já tenho a certeza de que eu sou um filho de Deus criado para a eternidade. Essa vitória, essa liberdade, o Senhor Jesus nos conquistou na cruz. Um outro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, já que somos livres em Cristo Jesus, está em Romanos capítulo 6, versículos 5 e 6. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Queridos, que vitória! Você é livre. O Senhor Jesus te diz que você, naquele dia, terá um corpo glorificado diante dele. Você espera por isso? Você aguarda o Senhor Jesus voltar para ter, naquele dia, o seu corpo transformado? Você espera ser livre desse corpo carnal, desse corpo físico, que nos traz dor, enfermidade, tristeza. O Senhor Jesus nos prometeu que nós seremos transformados e teremos um corpo glorificado, semelhante ao dele. Mas você de fato espera por isso? Você crê realmente nisso? Muitas vezes, quando nós estamos caminhando, nós encontramos cristãos que não esperam por isso. Eles não esperam que um dia o Senhor Jesus vai voltar e eles serão transformados. Uma falta de compreensão. O Senhor Jesus virá e eu e você devemos o aguardar. Devemos esperar esse dia maravilhoso que vai ocorrer. É uma promessa. O Senhor Jesus está nos dando isso. Eu preciso crer. Eu tenho que tomar posse da sua palavra. Eu preciso permitir que o Senhor adentre ao meu coração. Eu preciso, não depende dos outros. Depende de mim confiar no que a palavra de Deus nos diz. Mais um outro texto bem conhecido, para que nós possamos ver mais um ponto que o Senhor nos livrou. Romanos capítulo 3, 20 a 22.
Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus que pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Irmãos, não há mais preceito, não há mais ordenança que façam que você obtenha a salvação. Não há. As leis e as ordenanças ficaram para trás. Nós somos livres, porque a obra do Senhor Jesus é suficiente. É o que acabamos de ler. Você não precisa cumprir um monte de ritual, um monte de ordenança. Você não precisa cumprir estas coisas para obter a graça, a vida eterna, essa liberdade da qual todos almejam. Eu não estou falando da liberdade de viver num país livre, porque a nossa liberdade não depende disso. É uma liberdade que vai além disso. É uma liberdade interior que está gerada em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus nos promete uma liberdade baseada somente na obra da cruz. Somente por estarmos em Jesus, em confiarmos nele, é que temos essa liberdade. Nós não conquistamos essa liberdade por cumprirmos ordenanças, sentenças, tradições. Nós não conquistamos essa liberdade por obras mortas que nada ficam. Só através da obra perfeita do Senhor Jesus é que essa liberdade foi alcançada. Mas agora que eu já mostrei-nos que em Cristo Jesus nós alcançamos essa liberdade, eu queria compartilhar com os irmãos um dos motivos de sermos livres. Será que somos livres só por ser livres? Para andarmos para lá e para cá? Somos livres. Por que somos livres? Talvez tenham muitas respostas para sermos livres. Mas eu queria em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, e conversar um pouco com os irmãos sobre esse texto. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Agora, irmãos, com esse texto, nós começamos a perceber que a liberdade tem uma utilidade, que a liberdade tem um raciocínio prático. A liberdade, ela é útil para a minha prática, para o meu dia a dia, para o meu modo de viver. A minha liberdade é dizer, eu sou livre, que coisa boa. Não, a minha liberdade agora, ela me leva a uma situação que eu preciso corresponder com ela. O Senhor Jesus nos fez livre. Ele foi à cruz, cumpriu todos os desígnios de Deus, morreu, ressuscitou, obteve a vitória, se tornou vitorioso e nos deu a vida eterna.
nos prometeu, passaremos pelo juízo, somos vencedores em Cristo Jesus. Nos prometeu um corpo glorificado. Vamos receber isso, ser transformado naquele dia maravilhoso. Nos prometeu viver para sempre. Mas agora aqui o apóstolo nos dá uma liberdade que exige de nós uma resposta. Então, o que é essa liberdade? Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui, que o apóstolo ele começa assim, ó, porque vós, irmãos. Então é muito importante, irmãos, lembrarmos que esse texto que nós estamos lendo, ele se refere exclusivamente aos salvos. Uma pessoa que é religiosa, que frequenta um ambiente, que está no meio, ele não é capaz de agir assim, como diz Gálatas 5, infelizmente. Por quê? Porque ele não tem a nova vida, ele não entende a nova vida. Por mais que ele queira, ele não consegue. Então, o início, nós somos chamados como irmãos. Não espere de uma pessoa religiosa uma atitude conforme as Escrituras. Isso é coisas para salvo, para cristão verdadeiro. Então fomos chamados para a liberdade. Então você não foi chamado para ser escravo, você não foi chamado para cumprir preceito, você não foi chamado para cumprir lei, você não foi chamado para cumprir ritual, você não foi chamado para viver como um escravo. Mas ao mesmo tempo você foi chamado para corresponder. Veja, o versículo diz assim: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Mas espera um pouco. Nós lemos em Romanos que a carne foi julgada, que nós temos que ter uma atitude de é morto. Mas infelizmente, irmãos, mesmo essa carne julgada, ela se manifesta se eu e você permitirmos. E é exatamente esse ponto que cabe a nós, a nossa responsabilidade, a administração, o domínio, o julgamento das nossas atitudes. Se nós entendermos que estamos mortos na carne, as obras da carne não vão ser manifestadas. Morto fala mal dos outros. Morto conta mentira. Morto faz julgamento carnal. Morto rouba. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mortos em Cristo Jesus. Mas a nossa natureza carnal, quando se manifesta, ela faz tudo que eu acabei de dizer. Ela é hipócrita, ela finge. Então nós somos levados a julgarmos. É a nossa responsabilidade. O Senhor efetuou a obra na cruz. Eu fui salvo. Eu creio que eu morri. Então eu tenho autoridade para julgar a minha carne. E eu preciso agir dessa forma. E qual é o propósito de julgar toda essa situação? O versículo continua dizendo assim, ó: mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então veja, irmãos,
culminando, eu e você fomos chamados, fomos libertados para servir uns aos outros. Eu não fui chamado, não fui salvo para ser conhecido como o belo ou bonitão. Não, eu fui chamado para ser servo dos meus irmãos, servi-los, ter uma atitude. Quem me conhece sabe, tudo que eu vou falar vai acabar em caminho pessoal, porque é o que eu gosto de falar, é o que eu creio que é útil para nós. Então, servir, irmãos, é uma escolha. Servir é uma atitude que eu e você precisamos tomar. Eu não consigo servir se eu não escolher servir. Quando eu sirvo meu irmão, eu tenho que levar algumas coisas em consideração. A palavra diz que eu devo considerar meu irmão superior a mim mesmo. Isso é fácil, irmão? É fácil você considerar os outros superiores? Não seja hipócrita. Aí no seu silêncio, seja franco. Você acha fácil considerar aquele irmão superior a você? Você acha que é simples? Uma outra coisa importante, nós não podemos viver para nós mesmos. Jesus nos deu um exemplo maravilhoso. Nós precisamos seguir as suas pisaduras. Nós precisamos servir, mas servir com base no que o Senhor está nos propondo. E a base desse serviço é o amor. O amor nos constrange a viver. Quando pensamos, fomos chamados, nós correspondemos com aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. A liberdade que nós sempre buscamos está em Cristo. Se alguém ainda não tem essa liberdade, alguém não creu no Senhor Jesus de fato aqui, você precisa tomar essa decisão. Que sem isso você não vai conseguir servir, amar, manifestar essa vida que só tem quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, eu preciso colocar diante de você que você precisa escolher. Filipenses capítulo 2, Jesus, versículo 5, nos dá um exemplo de abnegação maravilhosa. Versículo 5 de Filipenses 2, diz que o Senhor abnegou-se de si mesmo. Mas eu queria começar Filipenses 2:1, não no 5, para que a gente possamos juntos entender o propósito do serviço, da liberdade da qual o Senhor nos proporcionou. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu,
mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, abnegação. A palavra para manifestarmos liberdade em Cristo Jesus, abnegação. Não viver para mim mesmo. Escolher o outro. Servir o outro. Amar o outro. Então eu queria trazer para vocês a importância dessa liberdade, de servir com liberdade. De estarmos aqui hoje sendo recebidos por esses irmãos, porque eles estão servindo. Sem o serviço deles, nós não estaríamos sendo recepcionados. Eles nos consideraram superiores a nós mesmos. A eles mesmos, perdão. Eles nos consideraram superiores e nos receberam. Estão demonstrando na vida prática esse amor que nós encontramos aqui, do qual somos chamados para servir. Não usemos da liberdade para trazer ocasião à carne. Agora tem um outro ponto que é muito importante. Quando eu sirvo com essa liberdade, eu ajudo, eu apoio, eu carrego, eu faço o que é necessário. Mas eu também preciso compreender uma coisa. E eu queria agora ler um outro trechinho que está aqui. Chamados à liberdade, mas não usei da liberdade. Não useis dessa liberdade. Queridos, é muito importante nós não usarmos disso para dar ocasião à carne. Eu e você, muitas vezes, deixa eu abrir o meu texto aqui em capítulo 5, 13. Achamos que a nossa liberdade não tem fim. Mas a nossa liberdade, ela, muitas vezes, precisa parar. Para não escandalizar o irmão. Para não trazer prejuízo espiritual na vida do irmão. Para que eu não leve o irmão até uma manifestação carnal contra a minha pessoa. Então eu também preciso discernir e a minha liberdade ir. Cabe a mim reconhecer isso. Essa liberdade, ela pode trazer escândalo, ela pode atrapalhar o testemunho para as pessoas. Então eu também preciso discernir isso, é minha responsabilidade. Eu não devo agir assim, problema do irmão. Ele ficar escandalizado é problema dele. Isso não é amor. Eu preciso limitar a minha liberdade, para que eu não traga prejuízo na vida das pessoas que eu amo. Então também cabe a mim ter um julgamento até onde essa minha liberdade pode dizer assim, vou até onde der. Então quero agora ler mais alguns versículos para nós pensarmos nisso, sobre a nossa administração da liberdade.
Romanos 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Morto. E ponto final. Se alguém vai ficar escandalizado com uma atitude minha, o que eu faço? Morto. Não faço aquilo. Penso um de vezes. Às vezes também é difícil isso. Que nós colocamos a nossa justiça própria, às vezes, acima dos outros. Mas a própria palavra diz que devemos considerar os nossos irmãos acima de nós. Então precisamos lembrar sempre, eu morri em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu preciso dominar. Mas não é fácil, irmão, eu sei. A nossa natureza carnal, ela está lá. E se deixar, ela se manifesta. Uma outra coisa que nos ajuda a ter esse domínio está em 2 Coríntios 5,17. Precisamos tomar posse dessas palavras da Bíblia, irmãos. Veja, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é novo, não justifique. Ah, mas é a minha natureza mesmo. Eu não aguento, eu explodo, eu dou murro, eu grito, eu fico bravo. Não, pense no que diz a palavra. Você é um homem novo. Aquele homem velho que morreu, você precisa dominar ele. É difícil, eu sei que é, irmão, é um exercício. Mas nós precisamos. Nós não podemos ficar nos justificando. Ah, eu sempre fui assim. Eu fui desse jeito a vida inteira. Não. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Começou de novo. Precisa de exercício. Se não fosse possível, a palavra não dizia que você é um novo homem. Você não é um novo homem para continuar agindo como agia. Você é um novo homem para manifestar o caráter de Cristo, para olhar para Cristo, seguir as suas pisaduras, ser semelhante a Ele. E ainda tem mais um ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, está em Efésios 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Também é bem conhecido. E não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, como que eu me encho do Espírito? Como? Exercício. Exercício de leitura da palavra, exercício de oração, exercício de ouvir as reuniões, prestar atenção, exercício de meditar,
Sem essas coisas, irmão, sem buscar as coisas do alto, não há crescimento espiritual. Você precisa tomar uma atitude. Ah, irmão Júlio, mas você falou que não tem lei, não tem ordenança, mas tem responsabilidade. Nós somos chamados à responsabilidade. Eu não leio porque é uma lei ler. Eu leio porque eu quero buscar as coisas do alto. Eu medito porque eu quero ouvir o que Deus quer falar para mim. Eu tenho uma vida de oração, porque não é uma ordenança, uma tradição. É porque eu necessito ter uma comunhão individual com o Pai. E na oração eu tenho essa comunhão. Assim como nós temos comunhão uns com os outros, o meu tempo individual, eu tenho comunhão com o Pai. Que privilégio, irmãos. Ser chamados à liberdade e viver essa liberdade de modo que não sejamos tropeço dos outros. Que nós possamos pensar nessas coisas. Que nós possamos meditar que nós fomos chamados por um propósito. E esse propósito, ele é cumprido em nossas vidas se vivermos segundo o propósito que Deus nos deu. Então, quando você tiver dúvida, você pode fazer uma coisa ou não pode, não temos lei, não temos ordenança. Pense nesses textos. Pense nas escolhas. Leia Romanos capítulo 14. Considere os outros mais fracos. Se você é mais espiritual, não faça certas coisas para não escandalizar os mais fracos. Se coloque sempre como inferior. Não queira aquele que vem, não, ó, tem que ser assim porque eu quero que seja assim. Se o irmão não está pronto ainda, tenha paciência. Guarde. O Senhor vai te ajudar, vai ajudar ele. Leia Romanos capítulo 15. Irmãos, nós precisamos servir em amor. Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2. Esses dois versículos da Bíblia é maravilhoso. Olha o que Paulo nos fala. Ora, nós que somos fortes, viu? Nós que somos os fortões, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. A nossa responsabilidade é para conosco, irmãos. A nossa responsabilidade, ela passa. Então, ser livre faz de você uma pessoa responsável e com atitude. E o Senhor Jesus te fez livre. Porque Ele morreu na cruz, te deu a vida eterna, te salvou do juízo. Você está morto para a carne. Um exercício. Um exercício que nós precisamos praticar. Eu não estou dizendo aqui que nós não vamos tropeçar, irmãos, que nós não vamos errar, que nós vamos agir sempre assim. Mas eu estou dizendo que na palavra de Deus,
nós precisamos nos exercitar para alcançar essa liberdade a qual nós fomos chamados. Servir ao próximo. Que o Senhor nos dê um coração de serviço, um coração de servo. Damos que somos livres para o serviço, não para ser servidos. Senhor, para servir. Então, queria deixar para vocês a palavra para vocês meditarem e corresponderem com as Escrituras. E que nós possamos todos nos lutar para nos tornarmos vitoriosos também nisto. Porque em Cristo Jesus, na eternidade, nós já somos vitoriosos. Nós já temos a vida eterna, nós já vencemos o pecado, não os pecados, as manifestações carnais, mas aquele pecado que o salário é a morte, esse está vencido. Jesus executou. Somos livres. Então nos resta agora um exercício para praticarmos essa liberdade. Queria agradecer pela oportunidade e pelo tempo dispensado.